turma! Tudo bem com vocês? Prontos para mais um exercício de derivadas? Hoje a gente vai falar sobre taxa de variação. Bem fácil, bem simples, como tudo neste canal. O que é uma taxa de variação? Então, a taxa de variação, como o próprio fenômeno já fala, ele se desenvolve mediante alteração de alguma das suas variáveis. Então, eu tenho a minha função com as minhas variáveis e à medida que essas variáveis se alteram, eu tenho esta variação. Às vezes essa variação acontece em função de apenas uma variável e às vezes ela pode acontecer em função de mais de uma variável. Então vamos ver o que esse exercício aqui está nos pedindo. Bom, lembrando que sempre que a gente vai trabalhar com derivadas ou com integrais, a gente vai lá para a nossa formulinha, para a nossa tabela das regrinhas das funções. Essa tabela disponível no Google não precisa ser igual a essa, pode ser qualquer uma que tem lá, que todas as tabelas vão ter as mesmas regras, para resolver da mesma forma. Então, só lembrando de onde eu tiro as informações para a gente responder os nossos exercícios. Todas as informações saem daqui. Então, se você tem essa tabela, você resolve qualquer exercício de derivada e de integral. Tudo bem? Então, vamos lá. A quantidade de água em um tanque T horas, após ele começar a ser esvaziado, é dado por a função W igual 200 vezes T menos 15 ao quadrado litros. Calcule a taxa no instante T igual a 5 horas e a taxa média. Gente, calcular a taxa é fazer uma derivada. Tranquilo, simples assim. Então, olha só. Taxa no instante T. Eu tenho aqui a fórmula, a função, desculpa, que é a função que o exercício está me dando. Então, esse esvaziamento do tanque, ele está acontecendo segundo esta função, tá? Então, eu tenho 200 que é fixo, ele nunca vai baixar desse volume, e ali a variação em função do tempo. Então, a gente precisa fazer essa derivada. Para fazer essa derivada, eu vou lá na minha tabela, trago as informações lá da tabela. Então, ele vai me dizer isso aqui, ó. Eu vou ter, se a minha função é constante, multiplicar U na N, a derivada é, mantenha constante, esse N aqui vai cair aqui para baixo, U, N menos U, derivada de U. Então, quem é a K? K é o 200. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer, identificar quem é quem. K é esse 200. Quem é N? N é o 2. E quem é o U? U é T menos 15, tá? Então, é ele, quem é esse T menos 15, é a minha função. Então, é esse cara aqui que vai ser o meu U. Se ele é meu U, esse aqui é o N e esse aqui é o K. Agora, é só resolver essa derivada. Olha só. Se eu tenho que U é igual a T menos 15, né? U T menos 15, a derivada é igual a 1. Por quê? Porque a derivada de T é 1 e a derivada de uma constante é igual a 0. Ah, mas eu não usei essa fórmula aqui. Não, porque eu não preciso, tá? Quando eu chamo U de T menos 15, na verdade é a mesma coisa dessa aqui, ó. Só que eu tenho 1 aqui em cima. Quando o 1 desce, eu preciso escrever. E o N vai ser quem? T, quando não tem um expoente aqui em cima, é 1. O menos 1 é 0, T na 0 é 1. Então, tá aqui o meu 1. E a derivada de 15, porque não é uma multiplicação, nem uma divisão, é uma subtração. Então, quando é soma e subtração, eu vou fazer eles separadamente. A derivada de 15, a derivada de uma constante é igual a 0. Então, eu não preciso escrever aqui. Pronto, se foi a primeira parte do exercício. Agora, eu vou resolver aqui, ó. Vou trazer para cá, ó. K eu mantenho. Então, o 200, esse aqui, eu mantenho. O 2 que está aqui em cima, ele vai tombar para cá, ó. Então, é esse 2 aqui. O U eu mantenho, ó, porque ele manda eu manter. Eu mantenho, T menos 15. Esse 2 agora, eu vou tirar 1 daqui. 2 menos 1, vezes o linha. O linha que a gente acabou de calcular, que deu 1. Então, tá aqui. Agora, como que eu vou resolver? Matemática básica? Olha só.
200 vezes 2, 400. T menos 15 mantém. 2 menos 1 dá 1, vezes 1, mantém aqui o T menos 15. Só que o T, agora eu vou fazer aqui uma distributiva, ó. 400 vezes T e 400 vezes 15. Então, fica 400T menos 600. Agora, eu achei a função. Se eu achei essa função, agora é só eu multiplicar o tempo. Então, onde for T, agora eu vou substituir pelo tempo. O tempo de 5 horas, que eu vou substituir aqui no T. Então, vai ficar assim, ó. Esse tempo de 5 horas, que é a minha incógnita, eu vou trazer para cá. Vejam que eu tenho a minha função de esvaziamento variando em função do tempo. Então, quanto mais tempo ou menos tempo, essa minha função vai oscilar. Então, é isso que a gente diz quando eu tenho uma taxa de variação. Eu tenho aqui uma variação acontecendo em função de uma variável. Quem é a variável? A variável é o T, que é o tempo. Então, à medida que eu tenho alterações no tempo, eu tenho variações na minha função. Então, substituir aqui no T, e agora é 400 vezes 5 menos 600, que vai me dar menos 4.000 litros por hora, tá? Olha lá a unidade que ele deu no início. E aí você vai olhar assim, taxa negativa? Posso ter taxa negativa? Posso. Aqui eu posso dizer o quê? Que o meu tanque está esvaziando. Ele está reduzindo, né? Então, o que eu tenho no tempo 5 é menor do que o que eu tinha no tempo 0. Então, no tempo 0, eu tinha um volume maior. Agora, ele está diminuindo, né? Eu posso dizer que no tempo 0, se eu substituir por 0 aqui, que eu tinha menos 600. Então, à medida que o tempo aumenta, ele esvazia mais. É a mesma coisa se a gente estiver calculando a taxa de variação de um carro e a resposta dele é negativa. Significa que ele está freando, ao invés de acelerar. Ele está reduzindo, ou seja, está menor do que no tempo 0. Então, resolvido aqui a primeira parte. Agora, ele quer a taxa média. A taxa, ela vem entre, essa taxa média, se é média, ela está entre dois valores. E os valores são quem? O valor inicial, que é 0, e o valor final, que é 5. Que o problema me deu, ele me deu o 5. Ah, mas ele não me deu o 0. Se ele me dá o 5, eu vou usar o inicial como 0. Ele não me diz que outra média ele quer, mas é sempre a taxa entre dois valores. Vai dar sempre a mesma coisa, independente se eu tiver sempre essa mesma relação. A minha fórmula para taxa média é o quê? A minha taxa final menos a taxa inicial dividido pelo tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Então, olha só. Primeiro eu preciso saber, então, quem é a minha taxa no tempo 0 e quem é a minha taxa no tempo 5. Então, eu pego a minha função original, tá? Não é a derivada, é a minha função original. E na função original, eu vou substituir pelo tempo final, que é o 5, e pelo tempo inicial, que é o 0, tá? Então, ele vem daqui, eu vou trazer esse 0 para cá, e eu vou trazer esse 5 para cá. Substituir nessa função aqui, que era a minha função original. Essa taxa média não é uma derivada, tá? É somente o cálculo da taxa na minha função original. Então, fazendo aqui o cálculo matemático, é só multiplicar. 5 menos 15 elevado ao quadrado, multiplico por 200. Menos 15 elevado ao quadrado, multiplico por 200, tá? E aí, achando estes valores, a gente substitui nesta fórmula aqui. Então, o meu tempo final, que é no tempo 5, é de 20.000. Meu tempo, minha taxa inicial
é no tempo zero, 45.000. 5 menos 0 dá 5. E fazendo a subtração e a divisão, eu tenho menos 5.000 litros por hora. Então, a taxa média deste tanque é de esvaziamento de menos 5.000 litros por hora. Então, quando a gente faz essa taxa média, é a média dos valores que eu vou ter sempre ali trabalhando. Mas se eu quero saber num ponto específico, eu faço então a derivada, tá? A derivada vai me dar um ponto específico, no tempo específico. A taxa média é entre dois valores e eu não preciso derivar. É somente substituir o valor inicial e o valor final na minha fórmula original. E aí eu faço aqui o cálculo da média segundo esta fórmula, tá? A função original no tempo final menos a função original no tempo inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês essa diferença de taxa média e taxa num tempo específico. Curta, se inscreva, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchauzinho!